Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal trazendo as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Mais um alerta, verifique se o sininho de notificações está ativo para receber nossas atualizações diárias. Contamos com os seus comentários, sua participação, queremos saber de onde você nos assiste, de onde você nos acompanha e também não esqueça, participe do chat ao vivo. Vamos agora às notícias da edição de hoje. Nesta quinta-feira, dia 28, depois de toda a repercussão das ações determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, na quarta-feira, além da decisão do ministro Edson Fachin de enviar para o plenário pedido de suspensão do inquérito das fake news, uma nota foi divulgada pela Procuradoria-Geral da República pedindo exatamente isso que Fachin determinou. A nota afirma que o inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal tem exorbitado dos limites. A nota diz o seguinte, nota pública: temos nos manifestado no sentido de preservar o inquérito atípico instaurado no âmbito do STF apenas em seus estreitos limites, em homenagem à prerrogativa de qualquer órgão, no particular os tribunais, de realizar investigações preliminares quanto a fatos que atentem contra a segurança e a vida pessoal de seus integrantes. Contudo, o inquérito 4.781, denominado Inquérito das Fake News, tem exorbitado dos limites que apontamos em manifestação de mérito na DPF 572, cujo objeto é a sua validade ou não. Pela primeira vez, o ministro relator instou a PGR a opinar sobre as diligências pretendidas, o que foi feito ainda no último dia 19. Surpreendido com a realização das diligências sobre as quais me manifestei contrariamente, as diligências que aconteceram na quarta-feira, sobre as quais me manifestei contrariamente por entender serem desproporcionais e desnecessárias por conta de os resultados poderem ser alcançados por outros meios disponíveis e menos gravosos, solicitei ao relator da TPF 572, ministro Edson Fachin, a suspensão do mencionado inquérito 4.781, apenas até que o STF possa, por seu órgão plenário, estabelecer os contornos e os limites desse atípico inquérito e esclarecer como será a participação do Ministério Público. Por conseguinte, não houve mudança do posicionamento anteriormente adotado no inquérito, mas sim medida processual para a preservação da licitude da prova a ser produzida, a fim de posteriormente vir ou não ser utilizada em caso de denúncia. A simples leitura das manifestações do PGR, que são públicas na DPF 572, demonstra coerência e confirma que jamais houve mudança no posicionamento, especialmente no inquérito 4.781, conclui a nota. Portanto, quando Alexandre de Moraes mandou o ataque ocorrido na última quarta-feira contra jornalista, contra empresários, contra cidadãos brasileiros, foi contrariando o que já a PGR havia recomendado. Portanto, além da indignação de milhões de brasileiros, o STF agora tem também o reforço do manifesto da Procuradoria-Geral da República contrariando as últimas atitudes que, sobretudo através do ministro Alexandre de Moraes, atitudes que vêm atacando cidadãos que o STF tem tomado. Ao que parece, os 11 ministros do Supremo estão assustados com tanta revolta da população brasileira em relação ao STF, revolta manifestada nas redes sociais. Não percebem que isso nada mais é do que o reflexo de decisões tomadas há não muito tempo e também de atitudes recentes e atuais da Corte. O Supremo Tribunal Federal precisa de fato ser a garantia de que brasileiros de bem não sejam injustiçados. No entanto, precisa também ser a garantia de que os malfeitores sejam punidos. Quando há dúvida se algum ministro está fazendo isso adequadamente, certamente a dúvida consome um pedaço da reputação de toda a corte. Quanto mais ministros cometendo atitudes radicais e tomando decisões favoráveis a poderosos que claramente devem à nação, maior será o estrago na reputação. O que esse tal inquérito das fake news busca é reverter o estrago que a própria corte tem feito ao Poder Judiciário e à própria instituição, Supremo Tribunal Federal.
Se almejam reconstruir a imagem do STF, certamente não será pelo caminho que vimos na última quarta-feira, que pichou no Judiciário, no Supremo, a palavra ditadura. É fácil entender a revolta dos brasileiros contra a Corte. Tome-se, por exemplo, a quantidade de habeas corpus e posicionamentos favoráveis a centenas de poderosos, sobretudo políticos e seus apadrinhados, com alto grau de comprometimento. Eles que foram favorecidos pelas decisões da Corte. Nós, brasileiros, não temos conhecimento também sobre qualquer parcela que o Judiciário fez nos últimos dias para contribuir com o país. Portanto, quando os ministros da Corte olharem para dentro da Corte, para si, para suas atitudes e se perguntarem o que estamos fazendo de errado, o que fizemos de errado e como podemos acertar, corrigir, certamente poderão reconstruir, pelo menos em parte, o que já foi destruído até aqui pelas próprias decisões da Corte. E isso é de uma urgência sem precedente, já que alguns dos ministros que ainda tinham uma imagem positiva perante a população já estão sendo comprometidos. E não sabemos quanto tempo ainda há, se é que há, para reverter o quadro antes que de fato um colapso aconteça. O certo é que, quanto mais atitudes de enfrentamento o STF tomar, mais inimigos irá arrumar e mais seus ministros serão comprometidos. Isso não é nada bom para o Brasil. A população brasileira precisa do Supremo, mas do Supremo com justiça e em defesa da democracia, com vergonha na cara e não com injustiças e atitudes ditatoriais. Ora! Olha só quem fala. Passaram um jornal inteiro batendo em um presidente da República eleito por mais de 57 milhões de brasileiros. Passar um jornal inteiro batendo, isso é correto? Ainda não há data para o Supremo determinar se o inquérito das fake news será ou não suspenso. O pedido de paralisação partiu do Procurador-Geral, sob a argumentação de que a operação de ontem surpreendeu o Ministério Público, a quem cabe o papel de acionar a Polícia Federal. A ação da PF foi determinada diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito. O ministro da Justiça também reagiu. André Mendonça formalizou um habeas corpus preventivo para impedir o depoimento e evitar uma possível prisão de Abraham Weintraub, da Educação. Ele foi convocado após a declaração de que deveriam se colocar vagabundos na cadeia, a começar pelo STF. As coisas têm um limite. Ontem foi o último dia em invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos. Isso é inadmissível. Nós temos uma coisa muito importante a zelar. É a nossa liberdade. Não podemos abrir mão dela, nem por 1 milímetro. Acabou! Acabou, p***! Me desculpe o desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Eu peço, pela última vez, deixe o governo trabalhar. Não vamos admitir que individualmente uma outra pessoa tome decisões em nome de todos. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Respeito o Supremo Tribunal Federal. Respeito o Congresso Nacional. Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o poder executivo também. Humildade, lealdade ao povo brasileiro, patriotismo, compromisso com o Brasil. É o mínimo que se espera. E a liberdade de expressão é sagrada. Me coloco no lugar de todos aqueles que tiveram suas propriedades privadas invadidas na madrugada. Me coloco, fosse um cidadão, no lugar deles, eu, minha esposa e 2 filhas.
tendo a Polícia Federal batendo na minha porta. O que eu ia explicar para minha filha de 9 anos ou para minha enteada de 17? Que a PF estava fazendo lá? Papai é bandido? Papai é um marginal? Há uma ação aqui porque estaria extrapolando as mídias sociais. Me aponte e mostre para mim um fake news feito por mim. Durante a campanha. Sabemos qual é o objetivo de alguns. Querem me tirar da cadeira para voltar a roubar. Dia após dia, o que falavam a meu respeito vai por terra. Vê que realmente eu tenho na alma o espírito da democracia, do respeito ao próximo. Todos nós e nossos poderes temos aquelas pessoas que extrapolam. Comigo, quando acontece, eu tomo providência. Espero que o mesmo aconteça com os demais poderes. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Não pode um processo começar em cima de um factoide, em cima de uma fake news. Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeitem também. Trabalhamos ontem quase que o dia todo voltado para uma causa, com dor no coração, ouvindo reclamos daqueles que tiveram sua propriedade privada violada, que não são bandidos, não são marginais, não são traficantes, muito pelo contrário, são cidadãos, chefes de família, homens, mulheres, que foram surpreendidos com a Polícia Federal, que estava cumprindo ordem, batendo em sua casa. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Não abrimos mão da nossa liberdade, seja ela qual for. E vamos lutar pela liberdade de todos no Brasil, custe o que custar. Digo mais, não existe pessoa mais do que eu que é achincalhada, humilhada, agredida e ofendida nas mídias sociais. E nem por isso eu levantei uma só palavra, no sentido de controlar quem quer que seja. Essa historinha de querer inventar, criminalizar o crime de ódio é um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Outra coisa, uma reunião reservada do presidente da República, do vice-presidente e dos seus ministros, que era gravada como de praxe para que nós viéssemos a retirar partes daquilo para mostrar nas mídias sociais e destruir a fita. Lamentavelmente foi tornada pública. Ela havia sido classificada como secreta pelo secretário de governo. Fizemos o possível para que apenas a parte que interessasse ao inquérito fosse tornado público. Um ministro do Supremo Tribunal Federal resolveu suspender o grau de sigilo, expondo uma reunião presidencial. E a partir disso, ouvi ministro meu com ameaça de prisão de até 20 anos. Eu peço que reflitam. Pelo amor de Deus, eu peço que reflitam. Pelo amor de Deus, eu peço que reflitam. Lá, nessas reuniões, cada um pode falar o que bem entende, porque eram reservadas. Eu poderia ter destruído a fita, porque não é uma fita oficial. Respeitei a decisão do decano, Celso de Mello. Entreguei a fita com todas as petições possíveis para não divulgar, a não ser a questão voltada para o inquérito. Bem como, depois eu falei para o ministro, quer divulgar o que eu falei, fique à vontade, mas os ministros não. Levantou o sigilo secreto de uma sessão. A responsabilidade do que tornou-se público não é de nenhum ministro, é do ministro Celso de Mello. Ele é o responsável. Eu peço, pelo amor de Deus, não prossiga esse tipo de inquérito, a não ser que seja pela lei do abuso de autoridade, que está bem claro, de quem divulga vídeos, imagens ou áudios do que não interessa ao inquérito. Está lá, 1 a 4 anos de detenção. O criminoso não é o Wenthalben, não é o Salles, não é nenhum de nós.
A responsabilidade de tornar público aquilo é de quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como secreto. Pelo amor de Deus, não mergulhe o Brasil numa crise política. Digo a vocês, se o Brasil for para frente, vão aparecer anunciantes para anunciar nos jornais, nas revistas, na TV, na rádio. Todo mundo vai viver melhor. Eu não dou dinheiro para vocês, primeiro que o dinheiro não é meu, é público, porque eu tenho que aplicar num lugar melhor. Então dizer a TV, a Rede Globo, que não tem grana para vocês, parem de ser patifes para a Companhia da República. Parem de patifaria, Rede Globo, parem de patifaria. Vocês estão atingindo não é só a mim, não, a toda a população brasileira. Nós queremos é sair da situação que nos encontramos. Agora, mal vislumbra a saída dessa situação, já aparece outra. Eu nunca publiquei nenhuma fake news, não. Quando eu falo que a sua decisão foi uma decisão de porcaria, porque foi uma decisão de porcaria. Isso não é fake news, é a verdade. A verdade eu sei que dói. É ruim quando alguém fala na tua cara aquilo de pior que você tem. E você se olha no espelho e não aceita aquilo. Você não acredita que você é aquilo que estão lhe dizendo. Quando você o é, só que tu não tem coragem de admitir para si próprio. Aí você fica mentindo para você mesmo, alimentando e nutrindo todo dia, dentro do seu alter ego, que você é superior a qualquer coisa que te digam. Deve ser muito frustrante. Eu sinto pena de Vossa Excelência, sinceramente. Eu estou aqui numa indignação, né? Uma indignação muito grande. Não por eu estar ali. Na verdade, eu fico até feliz que as pessoas vejam pelo que eu luto. Fico até feliz. Eu fico na indignação que cada decisão que Vossa Excelência ou qualquer um de seus pares tome abre precedência para qualquer juiz abaixo de vocês se basearem nessa decisão. E cada vez mais vocês amordaçam o direito do povo. Cada vez mais vocês calam a manifestação de pensamento das pessoas. Vocês querem que sejamos sepulcros caiados. É o que vocês querem. Só que eu tenho uma novidade para vocês. Quem procura pelo em casca de ovo, encontra. E eu garanto para vocês que se quem está aí fora, né, com a carinha pintada de guache, purpurina, camisa verde e amarela, tocando corneta, quando essas pessoas enraivecerem de verdade, meu amigo, essa tua toguinha não vai segurar nada, nem as tuas lágrimas. Infelizmente, nós temos uma Suprema Corte que é nomeada por qualquer um. Evidentemente, quando sair o Celso de Mello, o presidente Bolsonaro vai nomear um nome. Talvez ele consiga nomear 2 até o final desse mandato. A gente vai conseguir ver a discrepância de uma indicação de um presidente conservador decente para uma indicação do Temer, da Dilma, do Lula, por exemplo. Você vai ver o nível, a diferença de um ministro para o outro. Alexandre de Moraes, o senhor, né, o seu ser, ele causa náusea a milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Eu não estou falando de uma mulher que está com o senhor, a sua esposa, a sua família, que olha para o senhor e lhe acha bonitinho. Não. Estou falando disso não. Estou falando do dia que você está putinho da vida e fala, pô, minha mulher, eu estou zangado, minha mãe, minha irmã, não sei. Não é isso. Milhões de brasileiros de bem, não estou falando de comunista merda não, de bem, conservador, trabalhador, que se preocupa com o ideal de pátria. Essas pessoas odeiam o seu nome, odeiam o seu rosto.
Deve ser muito ruim. Eu sou odiado por outra metade, por outros 30 milhões aí de comunistas, mas eu quero que eles se fodam. Eu tô cagando e andando para comunista, né? Eu jamais vou querer o respeito de uma pessoa que defende o genocídio, né? Que matou mais de 100 milhões de pessoas pela fome, pela miséria. O Peru derrubou o STF, a Suprema Corte deles, a STF não, a Suprema Corte deles em 1 ano, através do parlamento. É que aqui no Brasil nós vimos aí a posição do presidente do Senado, logo o presidente do Congresso, e o presidente da Câmara. Vimos aí a posição deles, né? Não, tudo a ver essa investigação das fake news, porque atentam contra a democracia e blá 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 blá. Democracia. O Congresso não representa a democracia. E sabe por quê? Apesar de todos ali estarem eleitos, ou seja, diretamente pelo sufrágio universal, diretamente pelo voto, você tem comunistas ali dentro falando em democracia. Isso é totalmente hipócrita. É totalmente sem sentido. Então, a Câmara não é democracia. Já começa por aí. Um comunista, ele não pode concorrer às eleições. Tem sentido para você que um comunista concorra às eleições? Então não é. O STF, em sua essência, não é democracia. Por que não é? Porque todos, sem exceção, com exceção de um, que é o Marco Aurélio Mello, que é primo do Collor de Mello, o restante todo foi nomeado por governos comunistas. O judiciário não é democracia, porque em sua essência, em sua maioria, ele está dominado por ativistas comunistas. E esses 3 poderes não representam a democracia, porque instituições não são democracia. Instituições não representam democracia. Instituições representam Estado. Estado lato sensu. Estado com E maiúsculo. Então não venha com essa esparrela de falar que falou mal do STF, atenta contra a democracia. Falou mal do Congresso, atenta contra a democracia. O senhor Alexandre de Moraes falou assim: se você não quer ser criticado, o senhor falou, estou abrindo aspas aqui, não quer ser criticado, não quer ser maltratado, não quer ter o nome mal falado, não se lance à vida pública. Fique em casa. Não saia. E por que agora pensa diferente? Porque ter um nomezinho que está ali apanhando, não aguenta porradinha não? Hein? Não aguenta uma hashtag fora Alexandre de Moraes? Impeachment do Alexandre de Moraes? Você não aguenta isso não? Meu amigo, eu tomo porrada todo dia na rede social de comunista. Literalmente eu gargalho. Literalmente. Eu não tô nem aí. Nem aí para quem vai aqui falar de mim que você é miliciano, que você é isso, cadê seus projetos? Quem tem dúvida sobre meus projetos de lei, eu fui o 4º deputado mais propositivo do Brasil no ano passado. E se você não levanta a bunda da cadeira para poder analisar, vai lá no site da Câmara dos Deputados, ou então baixa o aplicativo Infoleg e lê, porra. Não adianta você votar se você não acompanha quem você votou, né? Então não vem me perguntar os meus projetos não, vai lá e lê. Você votou em mim? Se não votou, vai pesquisar em quem você votou. Mas quem votou e me cobra, vai lá no Infoleg que vai ter lá. É só fazer autoexplicativo. O que eu queria falar aqui não é de mim. É do Alexandre de Moraes, o ministro monocrata do STF. Espero, senhor Alexandre, que o Espírito Santo baixe em sua cama essa noite, invada todo o seu organismo, célula a célula, bactéria por bactéria, vírus por vírus, e limpe a sua alma, e que você acorde diferente. Porque do jeito que tá, porra, se bater não dá meio copo no liquidificador.
não dá meio copo. Então, deixa aí meu pensamento. Isso aqui não é fake news. Até onde eu estou vendo, eu sou de verdade. E eu estou falando com o senhor. Então, eu acho que isso aqui não é fake news. Isso aqui é de verdade e é a minha opinião. Como parlamentar, garantido pelo artigo 53 da Constituição, e como cidadão, garantido pelo artigo 5º da Constituição, expressando a minha livre manifestação de pensamento, direito inalienável do cidadão. Então não me venha com a sua mentira, com as suas fake news, para poder falar que nós propagamos fake news a seu respeito. Tá bom? Alexandre de Moraes, toma juízo, porque a tua batatinha tá assando. Tá bom? Abraço, gente. Boa noite.